Fala, Samuel. Grande Felipe Bueno. Que fim de semana, hein? Pá. Principalmente para os colorados. Agora, para quem gosta de ver o circo pegar fogo, essa reta final de Campeonato Brasileiro também está muito boa, né? Na parte de cima e na parte de baixo. E temos que fazer um agradecimento aqui ao Botafogo mais uma vez, né? Obrigado, Botafogo, por tornar emocionante mais um Campeonato Brasileiro, né? Segundo ano consecutivo. Impressionante, né? Já dá uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Segunda-feira teve jogo do Juventude sábado, jogo do Inter no domingo e tem do Grêmio na quarta. Daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso. Mas a gente começa falando sobre o Inter, tá? Que somou mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Só 3 pontos, valeu aquele... A vítima da vez foi o Bragantino, Samuel. E o Colorado venceu com mais uma excelente... Lembra que eu falei semana passada que o Wesley estava de aniversário? Mas que o aniversário do Wesley já estava durando um semestre inteiro? Ele continua de aniversário. Roda aí, balança. Ah, se valessem apenas os pontos conquistados no segundo turno. A gente seria campeão, né, filho? Já tinha ganho já. Nós estamos chegando e é só questão de tempo, beleza? E como dizer para a torcida não sonhar com o título se nos primeiros minutos de jogo já tinha gol do Inter? Borré foi derrubado por Juninho Capixaba dentro da área. Alan Patrick foi o responsável por abrir o placar e pelo gol de número 600 do novo Beira-Rio. O Bragantino foi para cima e Rohel quase marcou contra. Em seguida, após uma cobrança de escanteio, Juninho Capixaba de cabeça empatou a partida. Só que quando o visitante começou a gostar do jogo, o Inter revidou. Pressionou, incomodou e chegou no segundo gol. Bruno Gomes tabelou com Wesley e levou a bola até a linha de fundo. No cruzamento, Borré dominou e chutou. 2-1. Depois disso foi chute para lá, para cá, mas nada que levasse perigo aos goleiros. O segundo tempo começou lento e depois que Roger mudou as peças, os espaços foram surgindo. Valência parou na trave, Wesley também. Rômulo tentou de fora e no momento em que o torcedor gritou, o time ouviu em campo. Depois do escanteio, Wesley retribuiu a festa com um gol de cabeça. Cara, fico feliz de estar desempenhando um bom futebol pro Inter, tá ajudando com gols a equipe, então eu acho que é uma temporada, se não a melhor da minha carreira, então é se apegar no trabalho e continuar fazendo bons jogos para poder estar desempenhando mais e mais gols pro Inter. E a comemoração continuou, pois 2 minutos depois, Wesley fez boa jogada, Gabriel Carvalho chutou e Wanderson desviou para o gol, fechando o placar em 4-1. Essa foi a 16ª partida de invencibilidade do Internacional, que agora vai tentar tirar a diferença para os líderes do campeonato nas 3 últimas rodadas. E a partir de agora, confronto direto. Tem o Flamengo no Rio de Janeiro, o Botafogo em casa e o Fortaleza fora. Surpreendentemente, 16 jogos de invencibilidade, né? Qualquer momento que você vê, isso faz com que o otimismo aumente, né? Mas não é um otimismo exagerado em função, né, de jogos aleatoriamente, né? Em função de muita construção sólida, de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho. Com a vitória, o Inter ficou com 65 pontos na tabela, a 5 do Palmeiras, que assumiu a liderança na rodada. Terminou domingo na 3ª posição e agora seca os adversários. Minha esposa fica um pouco brava comigo quando a gente chega em casa, a gente quer... Pô, ela acabou de vir do jogo, tá assistindo futebol de novo. Pô, falei, isso é o que a gente vive, então... A gente assiste sim, dá uma secada e é como eu disse, eles fazerem o papel deles, senão a gente vai estar ali tentando ganhar os jogos para poder chegar o mais alto possível na tabela. Na próxima rodada, o Colorado vai ter um desfalque importante. Borré estava pendurado, tomou o cartão amarelo e está suspenso contra o Flamengo. Os mais de 40 mil torcedores saíram do Beira-Rio otimistas de que ainda é possível ser campeão brasileiro. E os próximos dias serão de muita matemática, já que o sonho continua. Cara, acho que o time tá muito fechado. O
Roger ele trabalha muito disso, da gente não deixar a cabeça subir, da gente sempre manter o pé no chão e continuar trabalhando para continuar nessa fase. Então acho que é o que ele diz, a gente tem que continuar trabalhando, não é a hora da gente subir a cabeça, ainda mais nessa reta final, que ainda tem chance pra gente, então a gente vai continuar sonhando e trabalhando muito. Se a gente ganhar hoje, a gente é campeão do Brasileirão, pode anotar. Ô Samuel, a gente tem que destacar que é impressionante a recuperação do Internacional nesse Campeonato Brasileiro, né? E assim, até ontem, tá? E aqui eu sempre ressalto que a gente está numa sociedade muito democrática. Eu também acho que ontem não foi das melhores atuações do Internacional, por mais que o resultado tenha sido de 4-1. O Inter correu riscos desnecessários, demorou para garantir a vitória lá no final do jogo. Mas eu também preciso falar para esse mesmo torcedor colorado que bem pouco tempo atrás o Inter pegava esse mesmo tipo de adversário e se complicava. E perdia ponto. Só para se ter uma ideia, nesse Campeonato Brasileiro, tá? Esses pontos que estão faltando na liderança. Sabe quantos pontos o Inter tem contra o pior time do campeonato já rebaixado? Um ponto contra o Atlético Goianiense, que todo mundo ganhou. 6 pontos, né? Para ter 6 pontos. É para ter 6 pontos. Os times que estão lá na frente, eu nem olhei, mas provavelmente todos têm os 6 pontos contra o Atlético Goianiense. Inter mais 5 pontos. O Inter empatou uma em casa, que foi o último jogo antes da enchente, e depois perdeu lá no começo do trabalho do Roger Machado lá em Goiânia. Então coloca mais 5 pontos pro Inter aí na tabela. Era pontuação de líder, né? É claro que se a gente for pontuar assim, pensar jogos bem específicos, tem outros jogos que o Inter deixou pontos para trás. Mas eu pego o do lanterna do campeonato por ser uma obrigação para um time nesse momento que está embalado. Mas não era o mesmo time antes, né? Não era o mesmo time antes. Era muito diferente. Era muito diferente, exatamente. O empate do primeiro turno ainda sob o comando do técnico Eduardo Cudê, inclusive, né, Samuel? O Wesley segue jogando muito bem, Alan Patrick, o Borré fazendo gol. O Borré tá fora contra o Flamengo, e aí? Tá fora. Valência. Valência titular. Ele tá retomando a confiança. Talvez o melhor momento, talvez, pro Inter contar com o Valência seja esse, tá? Porque o Roger tá fazendo esse resgate aí, tá trabalhando nessa situação de colocar o Valência nas condições que o Valência tenha que estar para vestir a camisa do Internacional. Pode ver que foi um trabalho de formiguinha. Tinha uma época que o Valência não estava jogando. Depois ele passou a entrar. Foi decisivo em algumas partidas. Fez gol decisivo, deu passe decisivo. E se coloca como candidato natural a ocupar a vaga do Borré. É claro, né, Samuel, que o desfalque do Borré vai ser sentido. Porque é o jogador que nesse momento é o titular, está fazendo gols, está jogando bem. Mas o Valência tem total condições também de, lá no Maracanã, no domingo, dar conta do recado. Já imaginou? Domingo lá no Maracanã? Domingo lá no Maracanã. Uma semana para treinar o Internacional. Uma semana para treinar. E daqui a pouquinho eu mostro aqui, tá, na nossa classificação, a sequência que tem o Inter, tá? Porque para quem acredita ainda no título, os próximos 3 jogos do Internacional são contra times que estão na mesma condição do Inter. Brigando exatamente pelo... O que o Inter quer? Você quer ser campeão? Sim. Esses 3 times... Só não tem o Palmeiras nessa sequência aí de reta final. Todos os outros times estão brigando ali com o Internacional. Se é pelo título, é pelo título. Se é pelo G4, é pelo G4. Se é por vaga na Libertadores, é por vaga na Libertadores. E é muito importante isso, porque daí o Inter depende muito mais dele, né? Exato. Tá enfrentando o adversário direto. Exatamente, exatamente. Bom, e nesse jogo, tá, contra o Bragantino, o Inter teve um desfalque importante, que foi o Thiago Maia, que está passando por uma situação familiar bastante complicada. Ele teve que viajar para Boa Vista, lá em Roraima, ou seja, atravessou o país. O pai dele sofreu um AVC. O Joel Maia está internado em um hospital da cidade. O atleta colorado foi liberado para ficar por lá até a recuperação completa do pai. Enquanto isso, o Bruno Henrique deve seguir entre os titulares. Samuel, mas é jogador de futebol, é pago pra jogar, mas é jogador, ganha aquele salário, tem que jogar. Não é bem assim, né? Ser humano. Ser humano, né? E vai com que cabeça vai jogar? Antes de ser um jogador de futebol, ele é um ser humano. O pai dele teve um AVC. Não, ele pegou um aviãozinho. Certamente, ele chegou, falou pra direção do Inter, aconteceu isso, vai lá, pronto. Seguido acontece também com um jogador que é pai, com um jogador que, enfim, que acontece alguma coisa, que tem que ser liberado. Tem como teu filho nascer e tu não ir pro hospital ver teu filho? Né? Não tem como. Tem como, me diz?
Não existe a possibilidade. E que bom, né, Samuel? Esse tipo de entendimento dele, esse tipo de entendimento do Internacional, porque, repito, antes de ser um atleta, antes de ser um jogador de futebol, muito bem remunerado por todas as valências que ele possui, ele também, justamente por tudo isso, ele pode pegar um avião, entrar, chegar ali, comprar uma passagem, ir até lá, dar o apoio para o pai, hospedar o pai nos melhores hospitais possíveis lá da cidade e do estado e depois voltar para cá com a sensação de que fez tudo que estava ao alcance dele para contribuir com o pai dele. Tá? Forças ao pai do Thiago Maia. Grêmio. O que vamos falar de Grêmio? Daqui a pouco a classificação vai ficar mais claro, tá? Mas a rodada até que foi boa, tá? Mesmo o Grêmio não tendo jogado ainda tem um confronto direto amanhã. Mas o que eu posso adiantar para o torcedor? Algumas dúvidas, tá? Alguns mistérios do Renato para encarar o Cruzeiro. O jogo é quarta-feira, é lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Primeira delas, Rodrigo Eli deixou o empate com o Juventude com dores no pé direito. Preocupa. Olha, Samuel, o Grêmio não divulgou absolutamente nada até agora, tá? O cara saiu de campo chorando, com suspeita de fratura. Tá, beleza, não foi nada diagnosticado. Mas concorda comigo que simples não é, né? Pois é, porque ele fez um drama, né, que não me parece ter sido fingimento, que de jeito nenhum, não, né? O Grêmio tava perdendo o jogo. Ou tava empatando naquele momento. Enfim, mas não era uma situação confortável. A imagem que a gente percebia, assim, o que me passava pela cabeça vendo aquela cena lá, que se machucou muito feio. Pois é. O próprio Marquezinho, na saída de campo, falou, né? Nosso jogador teve uma lesão grave, uma lesão séria. Enfim, o Grêmio já não tem o Kahneman também, né? Que recentemente passou por uma cirurgia no quadril. E, por outro lado, o Gemerson, que não jogou contra o Juventude, volta a ficar à disposição, né, depois de cumprir suspensão na última partida. O que eu vou te falar, Samuel? Claro, tem que ir lá para pontuar, tá? Se vencer, é melhor. Praticamente elimina aí as possibilidades de rebaixamento. Mas que Grêmio que a gente vai encontrar? Aquele Grêmio apático, aquele Grêmio sem ambição? Ou um Grêmio, usando a mesma palavra que eu usei do Valência aí, o resgate, o Renato vai conseguir tirar algo a mais dos jogadores, com algum discurso diferente, com algum trabalho diferente nessas últimas rodadas. Porque o Grêmio só não está numa situação pior, Samuel, nesse momento do campeonato, por causa dos adversários. O Inter, inclusive, ajudou o Grêmio ontem. Se o Bragantino ganha, o Bragantino empata em pontos com o Grêmio. Então, o torcedor do Grêmio até pouco se deram conta disso, né? Porque a gente fica nesse mundo, nessa nossa rivalidade aqui, e ontem o Internacional acabou ajudando o Grêmio com aquele resultado. O Inter venceu o Bragantino, que, repito, se vencesse, sairia da zona de rebaixamento e empataria em pontos com o Grêmio. O Grêmio ainda não entraria na zona de rebaixamento, mas ficaria ainda mais perto dela. Quarta-feira, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, que perdeu a final da Sul-Americana. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, o Juventude. Tá. Antes do jogo, contra um time virtualmente rebaixado, contra um time que tá mal na tabela, o jogo mais fácil das últimas 4 rodadas. O que tu me diria? O Juventude vai ganhar. E a obrigação? É de ganhar. Não. Perdia, não é até o último minuto. Perdia até o último lance da partida. Aí eis que acontece. Aí tem que comemorar, né? Concorda comigo? Saiu de 0 para 1 pontinho? Sim. Tem que valorizar, tá? Foi contra o Cuiabá, foi sábado no estádio Alfredo Jaconi, não pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, tá? Foi 1-1 o confronto lá em Caxias do Sul. Os gols da partida marcados os 2 na segunda etapa, Matheus Alexandre para o Cuiabá e o Nenê para o Juventude, tá? Vamos acompanhar o que disse o técnico Fábio Matias. A gente lamentou muito, sofreu um empate contra o Grêmio e a gente temos que valorizar o ponto ganho, que é um adversário que, mesmo estando lá embaixo da tabela nos últimos jogos, tem tomado poucos gols e tem sido um adversário que disputou jogos competitivos, empatou com o Botafogo 0-0, Red Bull 1-1, desde a derrota do Flamengo, mas se você observar o jogo do Flamengo, assim, os gols do Flamengo saíram no final por erros individuais da equipe do Cuiabá. Então, seguimos, não dá tempo para ficar lamentando. Empatou, quer dizer, sofreu o gol de empate nos minutos finais contra o Grêmio. Dessa vez, conseguiu buscar o empate nos minutos finais contra o Cuiabá. É que assim, a sequência do Juventude, Samuel, ela não é uma sequência fácil. E esse era o jogo fácil que o Juventude tinha.
E eu te confesso, tá? Com a bola que tinha jogado contra o Bahia, venceu. Com a bola que tinha jogado contra o Grêmio, não venceu, mas merecia a vitória. Eu esperava, assim, ó, muito, mas muito mais nesse enfrentamento do Juventude. Como desempenho e como resultado. O Juventude não conseguiu nem desempenho, nem resultado, e agora entra numa situação, de certa forma, um pouco mais preocupante aí para essas últimas rodadas. Dramática a situação do Juventude. 9 pontos. Olha... 9 pontos. Mas sabe que aquele pontinho no final pode fazer a diferença? Assim como também se faltar 1 ou 2, lembra aquele jogo contra o Cuiabá? Sim. Que era para ganhar? Aí é aquele ali que a gente vai fazer a referência de uma forma direta. Bom, além de Inter e Juventude, o fim de semana foi de muito futebol na Série A. Vamos conferir. O Botafogo empatou em casa com o Vitória. Alejandro abriu o placar para os baianos ainda na primeira etapa. Ele aproveitou o cruzamento de Mateuzinho e chutou cruzado. No final do jogo, os cariocas empataram. Matheus Martins cruzou e Tiquinho Soares cabeceou. A bola desviou em Wagner Leonardo e enganou o goleiro Lucas Arcanjo. Tudo igual, 1-1. Temos aí para 2 jogos fora de casa, e dos 6 pontos nós fizemos 4, então o aproveitamento está excelente e principalmente os comportamentos criados para a partida de hoje e da maneira que os atletas cumpriram aquilo que foi proposto. Nós procuramos, nós tentamos, nós estamos em cima do adversário, nós continuamos a ter um volume grande, mas não é muito fácil, volto a dizer, explicar aquilo que é criar e não concretizar. Com o empate, o Botafogo perdeu a liderança do Brasileirão. O novo líder é o Palmeiras. O Verdão venceu o Lanterna Atlético Goianiense por 1-0. O gol foi de Rafael Veiga, ainda na primeira etapa. E vamos agora focar em recuperar os nossos jogadores, que isso é o mais importante agora. Temos estes 2 dias, porque em função de tudo o que aconteceu, nós temos que jogar estes 3 jogos seguidos e preparar, porque o mais importante, é verdade, é o próximo. O mais importante era o Goiânia. Eu falei contigo no início do jogo que esta era a nossa final, era aqui que nós tínhamos que ganhar, porque se não ganhássemos aqui não adiantava nada ao próximo. E o São Paulo empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro no Morumbis. Os mineiros abriram o placar logo no primeiro minuto. Hulk chutou de longe, a bola explodiu no travessão e Paulinho colocou na rede. Ainda na primeira etapa, após cobrança de falta de Hulk, Paulinho se antecipou à zaga e guardou 2-0 para o Galo. Poucos minutos depois, após cobrança de escanteio, o volante Fausto Vera do Galo fez contra, gol do São Paulo. E o empate veio no final do primeiro tempo. Lucas avançou pela direita, passou para André Silva e ele só teve o trabalho de empurrar para as redes. Tudo igual, 2-2. E o Atlético Paranaense empatou com o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador. Nicão abriu o placar para o Furacão. Ele aproveitou o passe de Coelho e chutou forte. O gol de empate dos baianos veio no final do jogo. Gamarra afastou mal. Everaldo bateu cruzado e o ex-jogador do Grêmio se esticou todo para colocar a bola na rede. Samuel, por que a gente está mostrando tudo isso? Para dizer que essa reta final está emocionante, tá? Emocionante. E além desses jogos, teve o Corinthians que venceu o Vasco por 3-1. Talvez de recuperação abaixo da do Inter. Eu não digo em pontos, em qualidade de futebol, certo. Eu digo em recuperação. Até anteontem o Corinthians estava atrás do Grêmio na classificação. Sim, estava com risco de ser rebaixado. O torcedor do Grêmio mais eufórico fazia planos de rebaixar o Corinthians na última rodada aqui na Arena, que é Grêmio e Corinthians aqui em Porto Alegre. Tem 2 aqui, inclusive, que faziam esses planos. E agora, o medo é o contrário. E olha onde é que está o Corinthians, 6 vitórias consecutivas. Coloca a tabela aqui pra gente, por favor, porque pro próprio Corinthians, a Libertadores da América passou a ser um objetivo muito claro. Não sei se eu vou me dar bem naquela minha aposta contigo, tá? Desde o começo do campeonato, Felipe, olha o Botafogo, tá o Botafogo de novo. Melhor futebol. Entregando a rapadura. Melhor, Samuel, mas melhor ano passado foi pior. Entregou mais, muito mais. Esse ano entregou um pouquinho menos. Quem sabe ano que vem, então, a tua aposta dê certo. Ao mesmo tempo, no primeiro turno, a arrancada do ano passado foi... Sim, ganhou tudo. Tudo. Foi inacreditável que o Botafogo esse ano foi um pouco mais equilibrado. Mas, pessoal, só para vocês entenderem, tá? O que tem nessa rodada. Tava na frente até, E por que o Inter tá tão de olho? O Palmeiras assumiu a liderança com 70, o Inter não joga mais com o Palmeiras. O Botafogo é o segundo com 70, o Inter joga. Peraí. Esse dedo aqui, ó. Esse dedo aqui é que não tá mostrando lá, ó.
Terceiro é o Inter, com 65. Quarto, Fortaleza, com 64. E quinto, Flamengo, com 62. Pausa. Por quê? Porque tem Fortaleza e Flamengo e tem Palmeiras e Botafogo. O Inter fica de camarote acompanhando Fortaleza e Flamengo em Fortaleza e Palmeiras e Botafogo em Palmeiras. A esposa de quem falou? Chega em casa e quer assistir o jogo do Wesley. A esposa do Wesley que me Tá desculpa, ralada né? essa semana. Ela tá ralada essa semana. Desculpa, mas vai ter que dar uma chance. Esses dois se enfrentam. Quem ganhar, abre 3 pontos de vantagem, faltando apenas 6 para serem disputados. Tinha que dar um empatezinho aqui para as pretensões do Internacional. Pois é. Aí, vamos mais aqui, ó, primeiro, tá? Porque esses dois também se enfrentam. E é em Fortaleza, estádio lotado, já venderam todos os ingressos, tá? Aqui, para quem ainda acredita no título, talvez um empate ou uma vitória do Botafogo. Por quê? Porque o Inter ainda pega o Botafogo. Então o Inter tira 3 do Botafogo. E não pega o Palmeiras, né? Do Inter não consegue mais tirar 3 do Palmeiras. O Inter consegue tirar 3 do Botafogo. Agora é Inter, tá? Contra o Flamengo. Ó, Flamengo joga com Fortaleza agora. Aí domingo é Inter e Flamengo no Rio. É Flamengo e Inter. Depois é Inter e Botafogo aqui. E a última rodada é Fortaleza e Inter lá. Ou seja, a sequência do Inter é Flamengo, Botafogo e Fortaleza. E aqui, ó, esses dois com um jogo a menos do Inter. Se o Fortaleza ganha, abre 2 do Inter. Se o Flamengo ganha, também passa o Inter. Tá? Se empatar, o Inter continua no terceiro lugar. Mas se o Flamengo ganha, passa. Se Fortaleza ganha, passa. Tá? São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Corinthians, tal, Vasco, Vitória, Grêmio. Por que eu digo que a rodada foi boa pro Grêmio? O Atlético não ganhou. O Vitória não ganhou, tirou ponto do Botafogo, é verdade. No Rio, mas não ganhou. O Juventude não ganhou. E esse jogo aqui, Samuel, tudo que eu falar a partir de agora pro Grêmio vale pro Juventude, tudo que eu falar pro Juventude vale pro Grêmio. Tá. Tudo que eu falei do Inter... juntos? Então, tudo que eu falei do Inter agora, olha o jogo que tem amanhã. Fluminense, Criciúma. Dá mais 3 pro Fluminense. Dá mais 3 pro Criciúma. Passa ou empate. Só que o bom é que não tem como os dois passarem. Por isso que o Juventude não entra na zona de rebaixamento. Ó, Fluminense ganhou, passou o Juventude. Criciúma ganhou, passou o Juventude. Se empatar, o Criciúma não consegue passar. O Fluminense passa no número de vitórias. Mas, ou seja, o Juventude não termina essa rodada dentro da zona de rebaixamento. A gente tá contando... bom, tá bem. O quê? O Juventude tem que ganhar as dele, né? Que escapa. Não é... Ó, o Juventude ainda tem Atlético Mineiro, o Juventude ainda tem São Paulo e o Juventude ainda tem Cruzeiro. Essa é a sequência do Juventude. 2 fora, Atlético e São Paulo e o Cruzeiro em casa na última rodada. Olha, não é nada fácil pro Juventude, hein? No papel é muito difícil, por isso. Bota mais 2 pro Juventude aqui, ó. Ia tá com 41, ia tá na frente do Grêmio na tabela, Samuel. E abrindo 4 pro primeiro da zona de rebaixamento. Um pouquinho mais de conforto teria. Bom, agora, não tem. A realidade é esta aqui. Agora, dentro daquele nosso combinado aqui também, fazendo aquele mesmo exercício ali de, né? Se ganhar, se tiver que ganhar alguém, eu acho que nesse momento, se tiver que ganhar alguém, que ganhe o Fluminense, tá? Pra deixar o Criciúma afundado lá embaixo. Porque tem 1 ponto a mais já o Fluminense aqui, que lá no final pode ser esse ponto que vai evitar. Então afunda ainda mais o Criciúma e esse aqui abre vantagem. É claro, o mais importante, o fundamental, a obrigação é que Grêmio e Juventude vençam seus jogos. Não adianta a gente ficar só secando esses aqui e eles não fazerem a parte deles. Não adianta nada. Tá? Coloca mais 3 pro Bragantino aqui. Olha onde é que estaria o Bragantino. Por que foi importante essa vitória do Inter sobre o Bragantino ontem? O Bragantino passaria o Juventude e empataria em pontos com o Grêmio. Colorado ajudando o Grêmio. Tá tão bem que nem se importa em ajudar o Grêmio. Ficamos devendo os gols do Juventude, né? Pode colocar na tela, por favor. Na tela. O Matheus Alexandre fez o gol do Cuiabá, tá? Tudo no segundo tempo. O Matheus Alexandre, ele fez 1-0. Olha lá, o cruzamento pra área. Gol. Tá? Gol de quem? Gol do Cuiabá. E aí, olha, no final do jogo, Samuel, no final do jogo, o Nenê, teve muita reclamação, tá, por parte do Cuiabá. Nossa, feia. Porque, repare que quando o Nenê vai chutar pra fazer o gol, tem um jogador do Juventude que tá em posição de impedimento, mas ele até levanta os braços pra dizer que ele não participou do lance. Fica olhando lá pra dentro do gol, ó. Consegue ver? Vê, tá lá na frente do gol. E aí a reclamação é o seguinte, que mesmo ele não participando do lance, ele atrapalha o goleiro. Mas daí ele participou de alguma forma. Então, e aí o gol teria que ter sido anulado.
Aí eu sempre gosto de pensar o contrário. Se fosse esse gol marcado pro Cuiabá, a gente estaria chorando hoje aqui ou não? Ah, não é correto aquele gol ali. Não interessa o lado. Essa é a questão, né? Ó, de novo. Ele atrapalha o goleiro. De novo, vamos colocar todo o lance aí, ó. Ele tá na frente do goleiro. Isso. Ó. Pra quem já viu o gol, fica prestando atenção só no jogador do Juventude, tá? Que vai estar quase em cima da linha. Ele chega a levantar os braços pra ele fazer questão de dizer que não tá participando. Pra dificultar mais a visão do goleiro ainda. Ó lá, ó. Cruzamento, o Nenê chuta, olha lá o cara. O cara tá quase dentro do gol. Ó, o goleiro já levanta os braços, tipo assim, ó, me atrapalhou. Os jogadores não reclamam muito. Ó, mas o goleiro tá reclamando, que é o Walter, né? E aí, Samuel? Anulável. Pois é, né? Eu também fico pensando isso. Se fosse pro Cuiabá, a gente estaria reclamando hoje aqui, né? Olha, esse gol tinha que ter ido pro VAR, é um absurdo. Não teve VAR? Não teve VAR, pelo menos que o árbitro tenha ido olhar. Não. Pode ter tido VAR, como todo gol tem, uma revisão. Ó, dá uma olhada aí, alguém gritou na orelha, Exato. Dá uma olhada aí que parece que tá... Exato. Mas não foi um entendimento de que precisava fazer a revisão do lance. Mais uma vez, gente, ó, o cruzamento lá da direita, o chute do Nenê de primeira. Ó lá. Ah, Samuel, é complicado. Ó o técnico aqui embaixo reclamando um monte também, ó. Técnico do Cuiabá aqui embaixo da tela reclamando bastante também. Enfim. Com razão, né? Enfim, pontinho importante pro Juventude na tabela. E repito, daqui a 3 jogos, daqui a 9 pontos, esse aí não foi o ideal, mas pode fazer a diferença no final do campeonato. Bom, não entre em bola dividida. Com a Solução Financeira, a vitória é certa. Deixe de ser uma vítima das cobranças abusivas. A Solução Financeira está pronta para negociar e reduzir o financiamento do seu carro, moto ou caminhão. Chega de trabalhar para pagar pelo que não deve. 51 98324 7244. Confira. Olá, meu nome é Maicon. Financiei um veículo e a minha dívida era de R$31 mil. Com a Solução Financeira, consegui quitar o meu veículo por R$5.700. Seja você também um caso de sucesso. Viu só? Pare de perder tempo, pare de perder dinheiro. A análise é gratuita. Entre em contato agora mesmo. 51 98324 7244. E seja você também mais um caso de sucesso da melhor assessoria de negociação bancária do Brasil. É a Solução Financeira ganhando de goleada dos seus problemas financeiros. A gente está falando muito sobre essa reta final de Série A, né? Quem vai cair, quem vai ficar, quem vai ser campeão, quem vai para a Libertadores, vaga direta ou indireta. A Série B já está definida. Então a gente tem já os 4 clubes que vão jogar a primeira divisão no próximo ano. Uma rodada que foi emocionante. Esse jogo é o do Sport contra o Santos, tá? O gol foi de pênalti no final do primeiro tempo. O Lucas Lima bateu com tranquilidade. No segundo tempo, o meia ampliou para o Leão. Com os resultados paralelos, o time de Recife subiu para a Série A. O Santos ainda descontou com o Wendel Silva, mas não foi o suficiente para tirar o Sport. Outro que subiu, o Ceará, tá? Enfim, foi uma festa em Recife, né? Teve invasão de coletiva para jogar aquele balde de água. Outro time que disputava o acesso era o Novo Horizontino. Os paulistas perderam para o Goiás por 1-0 e seguem na Série B, tá? E o Mirassol subiu e venceu a Chapecoense por 1-0 e também garantiu a subida, né, o acesso para a Série A. E a última vaga ficou com o Ceará. Os nordestinos empataram em 0-0 com o Guarani em Campinas. Então vamos lá. Subiu o Santos subiu merece, o Sport, né? Time grande. Subiu o Mirassol. O Sport é legal também, tá? Para nós aqui é ruim em termos de deslocamento. Mas pro campeonato é muito bom. O Ceará é muito bom também. Olha quanta torcida tem o Ceará, né? Exatamente. Então, ó, vamos lá. Santos, Sport, Mirassol e Ceará. O Mirassol é o menos expressivo dos 4 aí. Mirassol, nos últimos 40 anos, é a menor cidade que vai participar de uma edição de Série A do Campeonato Brasileiro. Lembra 2, 3 anos atrás, quando o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil? Mirassol era time de 3ª divisão. O Grêmio perdeu pro Mirassol, se não me engano, o Roger era o técnico do Grêmio. Foi no ano da Série B. Tenho quase certeza que o Roger era o técnico do Grêmio, era jogo único. Perdeu pro Mirassol. O Grêmio jogava pelo empate.
Foi naquela mesma semana que o Inter perdeu pro Globo do Rio Grande do Norte e foi eliminado. Nós falamos muito aqui, né? E o Inter perdeu pro Mirassol. O Grêmio perdeu pro Mirassol, o Inter os dois foram eliminados. Sim. E esse time que eliminou o Grêmio, que naquela época era um time de terceira divisão, agora pela primeira vez é time de empresário, é time SAF, mas olha só, time que tem recurso. Terceira divisão, segunda divisão e agora a primeira divisão. Em quanto tempo essa escalada, aí, né? É um degrau por ano. Por outro lado, o Novo Horizontino, tá? É o segundo ano seguido, que também é do interior de São Paulo, que fica o campeonato inteiro dentro do G4. Sim. Campeonato inteiro. É o Botafogo do... Segundo ano seguido, o campeonato inteiro. E na última rodada... Entrega a rapadura. É. Perdeu e não subiu. Que Sabe que existe tem aí uma historinha, tá? De que tem clube que não quer subir para a primeira divisão. Será? Tem clube que prefere ficar ali, acomodado. Tem clube que prefere ficar ali, porque se sobe e desce já perde verba também. Não sei. Pode ser um discurso aí de quem não consegue subir. Mas tem uma história, digamos assim, um folclore com relação a isso. Tá? Então já sabemos quem vão ser os adversários dos gaúchos que estiverem na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E também sabemos, se por acaso algum for rebaixado, todos os adversários que estarão na Série B do Brasileirão. Nenhum gaúcho vai ser rebaixado. Falei do Cruzeiro antes, sim, que é o adversário do Grêmio, que não jogou nessa rodada porque tinha a final da Sula. E se deu mal. Ô Samuel, assim ó, tomou um totó. Mas um totó de bola no primeiro tempo. Mas foi tanto isso assim? Foi, no primeiro tempo foi. No segundo tempo chegou a igualar as coisas, tá? Aí esse gol aí, olha só, o cara vai cruzar e olha o golaço que ele me faz no Cássio, aquele revelado pelo Grêmio, ex-goleiro do Corinthians. Isso é golaço, cara. É golaço. Não posso dizer que é falha do goleiro. A bola entrou no único lugar que ela poderia entrar. O Cássio não é baixinho não, hein? Aí os caras estão criticando o Cássio porque ele não alcançou, que ele tirou o braço da bola. Vamos ver se vai ter uma outra oportunidade pra gente recuperar. Não, aí já é o gol do Cruzeiro, ó. Não, o Cruzeiro foi pra cima, diminuiu com o Caio Jorge no segundo tempo. Foi muito mal no primeiro tempo o Cruzeiro. No segundo tempo conseguiu descontar. A jogada é essa aí, ó, do Matheus Henrique. O Mateuzinho é jogador do Grêmio. Cruza e o Caio Jorge desconta. O Cruzeiro foi pra cima, tentou o empate, teve chances pra conseguir o empate. Mas o Racing daí no final do jogo, olha o Cruzeiro como vai atrás, ó. O Cruzeiro teve algumas chances, jogou melhor. Só que olha lá, 95 já. Aí já tava todo mundo, né? Era o time, todo mundo atacando. Aí esse cara pegou a bola, chutou cruzado. O treinador, que era jogador no último título internacional do Racing, foi o responsável. E Samuel, repito, tá? Eles vivem o esporte de uma maneira diferente da nossa. O argentino é mais sanguíneo, é mais apaixonado, é mais fanático. O Racing quase faliu. Ali, ó. Tirou a mão. Viu? Tirou a mão. Esse era o lance que eu queria ter mostrado. Olha lá de novo, olha lá de novo. Mas por que ele tirou a mão? Não, aquele ali valeu. O Racing teve um gol anulado com 2 minutos, tá? Por impedimento de um fio de cabelo, mas estava impedido, então foi anulado com a ajuda do VAR. Esse gol foi anulado, ó. Esse é o gol que foi anulado. Repara ali, ficou 4 minutos parado, ó, com o VAR. E aí esse gol foi o que valeu o primeiro, tá? Olha lá. Foi o mesmo cara que fez o primeiro gol, exatamente, Chico. O gol anulado foi o cara que fez o lateral direito, tá? Martirena é o nome dele, todos os clubes do Brasil estão querendo esse cara agora. Aí é o lance que eu te falei antes, ó. Dava pro Cássio ou não dava? Ele tirou porque viu que não dava ou ele tirou porque ele falhou? Eu não sei se alguém gritou pra ele, deixa alguma coisa assim, não pode, né? O Cássio é super experiente. Pois é. Enfim. Mas dava pra buscar. Aí a jogada do Mateuzinho, que era do Grêmio, ó. E aí ele cruza, o Caio Jorge faz. Nesse momento, Samuel, foi o melhor momento do Cruzeiro. O Cruzeiro foi pra cima. Não foi assim um massacre do Cruzeiro como foi no primeiro tempo do Racing. Mas o Cruzeiro teve chances. Jogou melhor no segundo tempo. Só que é difícil o argentino com uma vantagem por 2-0, né? Ele é lá, 50 do segundo tempo, contra-ataque, um chute cruzado e a taça foi para o Racing Clube de Avejaneda. Desse cara aí, ó, Gustavo Costas, tá? Zagueiro, estava presente no último título internacional do Racing. E agora Racing de novo quase faliu, o Racing quase quebrou e dessa forma o Racing conquista uma Copa Sul-Americana e dessa forma, olha lá, ó, o lance do Cássio de novo. E dessa forma o Cruzeiro vai ter que tentar via Campeonato Brasileiro uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Bom, voltando aqui para nossa terra, tá? Teve taça esse fim de semana. Pro Grêmio? Pro Grêmio. Tá bem o Grêmio, então? Pro Grêmio. Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. 1-1. Grenal. O Inter saiu na frente, o Grêmio empatou. Como tinha vencido no Beira-Rio e nós mostramos na semana passada por 2-0, o Grêmio tinha a vantagem.
Poderia, inclusive, perder por 1-0, como estava perdendo, que ficaria com o título. Buscou o empate, foi campeão invicto, tomou apenas um gol durante toda a competição, que foi esse gol do Inter aí na decisão. O único gol? O único gol que o Grêmio tomou. Tá? E dessa forma, Samuel, essa é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Título é título, taça é taça, né? E o Grêmio acabou ficando com o título do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2024. Parabéns às gurias gremistas. Parabéns às gurias gremistas. Nosso próximo assunto é... Ah, Samuel, muito legal, tá? Não pôde ir dessa vez, Não consegui, tia. Eu fiz sábado. Fez sábado? Eu fui correr sábado. Ah, foi muito legal, cara. Grande abraço a todos. Impressionante, Samuel. As pessoas nos veem aqui e depois nos veem correndo. E elas meio que ficam olhando. Será que é? Será que eu falo? Será que eu não falo? Pode vir falar, gente. A gente gosta, como qualquer outro atleta amador, de todo tipo de incentivo, de todo tipo de ajuda, de todo tipo de grito, né? O João aqui, que é o marido da Dani, nossa figurinista, que tem um bar ali na orla. Cada vez que eu passo, o João me dá um grito ali, é um gás a mais que o cara consegue. Sim, ali na orla, né? Isso, né? Parabéns a todo mundo que participou, quem ganhou troféu, quem foi pra brincar, quem foi pra se divertir, tava calor e tudo. O João é o último que tem ali, né? No trecho novo da hora. Doca, né? A Doca. Doca. É ali a última onde tem na parte revitalizada, depois começa ali perto do gasômetro, sentido rótula das Cuias. A última é o Bodega do João. Olha o Álvaro aí, ó. Olha o Álvaro. Tinha uma turma grande aqui da TV, né? Sim, fomos em 15, 16 aqui da TV. Que legal, gente. Bombamos, sabe quantas pessoas? O Chico tava lá, cansado, mas foi, tá? O Chico Canseira? 7 mil corredores. Nossa, a população inteira de São José do Ouro tava ali, então. 7 mil? Nessa faixa, mais ou menos. Tava bombando, Samuel. Mais uma vez, parabéns, grande abraço ao Cláudio, ao Claudinei. Eles organizam muito bem, né? Todos os organizadores. O Cláudio e o Claudinei ali são muito bons para organizar. Samuel, a largada dos 21 quilômetros foi às 6h30 da manhã, tá? Então acorda cedo também, né? Sim. Às 6h30 já tava quente. Sim, 5 horas já é dia. Já é dia. Já é dia. Já é dia. E nós terminamos ali, nós finalizamos 8 e pouco. E, enfim, foi sensacional. Ó, a Joelma. A Joelma também foi lá. Todos os nossos colegas. Que legal. Enfim, parabéns aos colegas. Parabéns a todos que estiveram participando de mais um evento promovendo saúde, bem-estar. Eu sou fã desse tipo de evento. Por isso que eu faço questão de participar. O que foi? Orelha, limpou a orelha? Tá me mostrando? A música. A maldita música aquela. Até me ajeitar. Vou dar uma respirada. Posso continuar? Vai, por favor, rápido. A nossa produção. Tempo urge. A nossa produção. Sim, eu já sei que é a produção. Sempre é a produção. Sempre. Ela encontrou um lance que aconteceu no mundo do futebol. A nossa produção. Eu não tenho nenhuma participação disso. Sim. Daqui a pouco vai colocar a culpa no estagiário. Também. Inclusive, Samuel, eles querem saber se, por acaso, já presenciou algo parecido. Vamos ver, vamos dar uma olhada aí. Argentina, partida entre Tajeres de Córdoba contra o Atlético Güemes pela Copa Argentina. O atacante Valoias ficou sozinho após o lançamento e teve toda essa tranquilidade, tranquilo, para marcar um golaço. Golaço, hein? Repara, Samuel, teve chapéu no goleiro, teve drible em 2 zagueiros para chutar no cantinho e garantir a vitória por 4-0 para o Tajeres. De novo, o zagueiro vem, ele tira do zagueiro. Quando todo mundo pensa que ele vai chutar, ele tira do goleiro de novo. E na hora de finalizar, ele foi debochado, Samuel. Sim, ele derrubou o goleiro. Aí. Ele foi debochado. Ó, esse lance foi bonito, esse também foi bonito, esse também é legal. E agora ele vê que o goleiro ameaça chutar, o goleiro também, coitado do goleiro. Não se faz, né? Não se faz. Não se faz. Não se faz. Olha lá, de novo. O goleiro tentou juntar. O goleiro volta, ó. Olha lá, o goleiro volta, ele consegue voltar. E aí ele ameaça. Ah, Samuel. Se o goleiro tivesse ficado, ia ficar menos feio. É que não dá pra falar palavrão essa hora, né? Se não é falar um palavrão, que o que o goleiro deve ter passado na cabeça dele naquele momento. Foi humilhado. A pergunta que todos querem saber, por gentileza. Que é? Se, por algum acaso, fala sério que perguntaram. Ó, vocês estão debochando muito de mim aqui. Ninguém tá debochando. Vocês estão debochando muito de mim. E eu me nego a responder se eu já fiz ou não um gol igual esse aqui. Nosso telespectador, se viu eu fazer um gol desse aqui, vai te mandar mensagem aí
Por eu enquanto, me nego a nada. falar. Não, então não fiz. Nenhuma. Então não fiz. Foi isso, não fiz gol. Oh, e só para deixar bem claro aqui, da minha parte não tem deboche nenhum, eu sou jornalista. Não, eu tô sentindo áreas de deboche. Eu prefiro não falar, não fiz. Se chegar alguma mensagem aqui dizendo que eu fiz, né? Então, quem sabe eu fiz, não sei. Não sei, se eu fiz, não lembro. Né? Acho que não fiz, não fiz. Não, porque, ó, é todo dia essa brincadeira. Todo dia essa brincadeira, gente. E aí ficam olhando pra minha cara como se eu estivesse mentindo. Chegou a primeira. Como se eu estivesse mentindo aqui no balanço. Chegou a primeira. Aqui, não. E eu gostei dessa primeira. Do Jonathan de Viamão. Tá, lê aí de uma vez. Buenas, o único troféu que o Samuel tem é o de maior mentiroso de Nova Brécia. Abraço a todos. Chegou essa mensagem? Por quê? Abraço a todos, Jonathan de Viamão. Olha ali, ó a outra mensagem, ó. Este gol, Samuel, com a sua calma de monge tibetano, fazia. O cansado de Gravataí. Cansado. Deve ser o parente do Chico. É o Chico. É da família Cansado? Ó, mas fazia. Ninguém disse que fez por enquanto. Silvio, conhece? Conheço, Silvio. Samuel cansou de fazer gol assim no Aimoré. Aí, ó. Começou, mas é no ou é pelo? A verdade a aparecer. É no ou é Daqui pelo? a pouco eles respondem. Hoje eu não vou me manifestar. Eu tô cansado de ser debochado. Aqui Invejosos diriam que o repertório terminou, entendeu? Então ele tá aguardando o que vem de mensagem para saber o que ele... Mas isso não é o meu pensamento. Eu tenho certeza que já fez coisa muito mais legal que essa. Boa tarde. Já viu Samuel fazer gol mais bonito que esse? Ele cobrou o escanteio, foi pra área e fez de bicicleta. Gessé de Viamão. Gessé viu. Teu amigo Gessé, né? Sim, claro. Ele viu. Ele viu, ele tava junto. Ele tava junto, sabe por quê? Porque foi ele que deu a primeira cabeceada. Eu cruzei o escanteio, ele deu a cabeceada, devolveu pra área, eu peguei de bicicleta e pá. Eu cobrei escanteio. O Gessé ajeitou? O Gessé ajeitou pra mim, correu pra sabendo área. que eu ia conseguir chegar naquela bola. Foi uma jogada ensaiada. Ensaiada. Boa tarde. Aqui em Tramandaí... O Bolt estava me marcando lá, Chico. Ó, aqui em Tramandaí... Né? O Juliano, tu conhece o Juliano? Juliano de Gravataí, Juliano... Tramandaí. Tramandaí. Tá, Juliano. O que ele disse? Conhece ou não conhece? O que ele disse, tia? Que besteira é essa? Aqui em Tramandaí, o Samuel fez um parecido, só que ele driblou dois zagueiros ao mesmo tempo. Claro que não vou conhecer, Juliano. Tá vendo? Só tem amigo, o Juliano, o Gessé, o Silvio, o Cansado e o Jonathan, que foi até agora, ao meu ver, o único que falou meio que uma verdade aqui. Não, esse fez uma brincadeira, uma piadinha. Sem graça, aliás. É? Mas repara, Samuel, que a partir do momento em que tu pediu que as pessoas relembrassem gols teus, não veio muitas lembranças de gols teus aqui. Como que não? Várias lembranças. Não, poucas. Várias chegaram aí. Ademir de Cachoeirinha. O Ademir, Cachoeirinha aqui. Ademir. Bom dia. Ademir e o de 500. Ainda não almoçou, bom dia. Fez esse gol e não foi uma vez só, foram várias. O Samuel é fera. Última. Boa tarde, Felipe. Eu vi o Samuel fazer gol igual no campo do Glória de Vacaria, diz o Carlos Magno. Não? Estranho Precisa eu falar alguma coisa? Estranho que aparecem algumas cidades aqui que eu nunca ouvi tu me dizer que já tinha jogado. Vacaria. Vacaria. Glorioso Glória de Vacaria. Sim, o Glória eu conheço. Eu tenho até uma camisa do Glória. Dei pro Chico, não te dei, Chico, a camisa do Glória. Mas tu? O que tem? Já jogou no campo do Glória de Vacaria? Mas claro, mas daí... O cara acabou de escrever. Mas como é que tu não me conta essas coisas antes? Mas nós vamos sentar uma hora, um dia inteiro, eu vou te contar umas histórias, então. Mas vai ter? Ah, vai. Porque só sentar pra conversar não dá. Tem que ter um líquido. Tem. Imagina o Samuel aumentando as... Quer dizer, contando histórias. Por favor. Olha o respeito com o amigo aqui, o colega amigo. Me confundi com a... Acontece. É isso, Samuel, por hoje. Tá, meu amigo. Amanhã estaremos de volta, né? Pro Grêmio é quarta, pro Inter é domingo, pro Juventude é só no fim de semana. Não, Juventude amanhã também, né? Amanhã, terça-feira, amanhã. E aí a gente... Então, terça, quarta e domingo. Desdobra tudo que tiver acontecendo aí no Campeonato Brasileiro. Juventude, Grêmio e Inter. Perfeito. Feito. Até amanhã. Valeu. Boa tarde a todos.